Amém? Vamos para a palavra? Eu queria que você nessa hora fechasse os seus olhos e nós vamos orar. Deus, nós estamos diante da sua palavra, que é viva e eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que penetra e que discerne os nossos pensamentos mais profundos. Senhor, Tu nos conheces melhor do que nós nos conhecemos. Tua palavra diz que o Senhor conhece e sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. O Senhor conhece, Deus, as aflições da nossa alma, o Senhor conhece as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas angústias. O Senhor conhece as barreiras que nos impedem de nos aprofundarmos no nosso relacionamento com o Senhor. O Senhor conhece aquilo que nos impede de conhecer mais o Senhor. E eu sei que o Senhor é o único que pode trazer transformação. A transformação só vem do Senhor, só vem da sua presença, só vem quando buscamos o Senhor Jesus Cristo. Nessa hora, Espírito Santo, eu oro para que a semente caia em boa terra, eu oro para que os nossos corações estejam preparados e que a nossa mente esteja voltada para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós temos aí ao longo das últimas semanas falado sobre uma vida sobrenaturalmente abundante. Uma vida que não está somente limitada a esse mundo natural, mas que vive algo sobre o natural, acima do natural. E se nós desejamos isso, nós temos ouvido nas últimas 3 semanas a respeito de disciplinas espirituais, de atitudes que nós, seguidores do Senhor, precisamos ter para vivermos algo novo. Há uma canção muito conhecida no Brasil que fala: eu quero viver algo novo. Mas se eu quero viver algo novo, eu preciso viver de forma nova. Eu preciso ter atitudes diferentes daquelas que eu tinha antes. Na primeira semana nós falamos do poder sobrenatural da adoração. Se eu quero viver algo novo, eu preciso viver uma vida de adoração. Se eu desejo viver algo novo, eu preciso descobrir o poder sobrenatural da oração. Sem oração não existe relacionamento com Deus, porque oração nada mais é do que a nossa comunicação entre o Deus Criador de todas as coisas e a nossa vida. Sem oração não há relacionamento. Na semana passada, o pastor Fábio falou sobre a vida sobrenatural ou o poder sobrenatural através do jejum. Então, olha só, nós estamos falando sobre disciplinas espirituais, sobre comportamentos, sobre atitudes que aqueles que creem em Jesus são convidados ou que devem viver para que vivam de maneira sobrenatural. E nessa manhã, nós vamos falar sobre o poder sobrenatural dos votos. O poder sobrenatural dos votos. Há uma frase muito conhecida aí que diz que é loucura nós continuarmos a fazendo sempre a mesma coisa e esperarmos resultados diferentes. É loucura a gente continuar fazendo a mesma coisa e esperar que amanhã saia alguma coisa nova. Eu não estou dizendo isso a respeito da oração, porque às vezes a gente está orando há anos e não vê nada, então eu tenho que fazer algo diferente. Não é isso. Não é? As promessas do Senhor, elas têm um tempo para que elas aconteçam, e às vezes a gente tem que passar pelo teste do tempo, pelo teste da paciência. Persevere na sua vida de oração. Mas, por vezes, nós não vivemos algo novo na nossa vida porque nós não queremos pagar o preço para isso. Nós olhamos, às vezes, as coisas que as pessoas, o lugar onde as pessoas chegaram, o que as pessoas conquistaram, e nós falamos: nossa, eu queria ter aquilo ali que aquela pessoa tem. Mas eu não queria pagar o preço que ela pagou. Eu queria ter o testemunho que o fulano tem. Mas eu não queria pagar o preço que o fulano pagou. De jeito nenhum. Então, nós nunca experimentamos algo sobrenatural, porque a gente está sempre escondido. A gente está sempre ali, jogando no natural. Digamos assim, jogando no natural. E apesar do nosso relacionamento com Deus não ser baseado na graça dEle, na misericórdia dEle, no favor dEle, os nossos votos nos permitem alcançar novos horizontes. Os nossos votos nos permitem buscar aquilo que Deus já disponibilizou para cada um de nós. Como eu disse, a gente olha as histórias, a gente lê e conhece as histórias de vários personagens da Bíblia, e a gente fala: nossa, como é que era ser Davi? Como é que era ser Moisés?
que passou na cabeça de Esther quando ela foi a primeira vez para conversar com o rei? A gente fica admirado e gostaria de experimentar isso na nossa vida, mas dificilmente a gente quer assumir o compromisso que eles assumiram diante do Senhor. Foram homens e mulheres movidos por votos. Foram homens e mulheres que se consagraram ao Senhor para alcançar algo sobrenatural. Voto, em hebraico, na palavra aí, em hebraico, quer dizer neder. E ele fala assim, que significa uma oferta votiva, uma promessa voluntária ou a entrega de algo legítimo. É algo voluntário. É uma promessa que eu faço porque eu escolhi fazer. Ninguém me obrigou a fazer, ninguém me coagiu a fazer, ninguém colocou uma arma na minha cabeça para eu fazer, ninguém disse que eu sou obrigado a fazer, mas eu, por vontade própria, ofereço algo ao Senhor que muitas vezes vai trazer algum sacrifício, alguma coisa na minha vida. Veja o que Davi escreveu no Salmo 56. A gente tem aí na tela o Salmo 56, o verso 12 e o verso 13, Davi disse assim: eu cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois o Senhor me livrou da morte e os livrou os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Ele está dizendo, eu cumprirei os votos que fiz ao Senhor. Davi fez votos ao Senhor. No Antigo Testamento, a gente conhece uma mulher que fez votos ao Senhor, que foi Ana. Ana era uma mulher que não podia ter filhos, e naquele tempo, mulher que não tinha filhos era alguém que não tinha muita serventia, porque mulheres eram vistas para terem filhos, não é? Geração após geração. E Ana fala, eu estou amargurada, eu estou profundamente triste, porque eu não consigo ter filhos. E ela diz que num desses momentos de profunda amargura, ela vai até o templo, 1 Samuel fala sobre isso, ela vai até o templo e ela faz uma oração ao Senhor e diz assim, Ana se levantou com alma amargurada e fez um voto ao Senhor. E as palavras de Ana foi, Senhor dos exércitos, se o Senhor me abençoar, se o Senhor conceder a essa sua serva um filho, eu entregarei ele ao Senhor, ele será consagrado a ti. E ela fala, e ele não cortará o cabelo e nem tirará a barba. Ela faz um voto ao Senhor em relação. E Ana, mais do que um voto, um desejo que ela tinha, Ana fez uma das coisas que às vezes nós somos muito rápidos em fazer voto, mas depois na hora de pagar os votos é custoso. Para uma mulher que queria muito ter filhos, o Senhor concedeu a ela filhos. O Senhor deu a ela. Samuel, o menininho nasceu, parto normal, não sei quantos quilos, mas nasceu de parto normal. Saiu a criança. E o que ela fez com a criança? Assim que a criança foi desmamada, entregou ao Senhor. Você consegue imaginar isso? Você deseja aquela criança, você chora amargurada, a hora que você tem, você fala, eu cumprirei os votos que fiz ao Senhor e entregarei a criança. E Ana assim fez. O primeiro voto que a gente encontra no Antigo Testamento é o voto de Jacó. Jacó se comprometeu a fazer Deus o seu Deus. Ele fala, eu faço um voto e servirei ao Senhor por toda a minha vida. Mas uma coisa que é importante a gente ter atenção em relação aos votos é entender a natureza do nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque se eu não entendo a natureza do meu relacionamento com Deus, eu posso fazer votos de maneira imprudente. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma aliança com Deus. Eu não tenho um contrato com Deus. Eu tenho um contrato, por exemplo, com a Jersey Telecom, a companhia telefônica. Eu preciso de uma linha telefônica, eu pago eles me fornecem uma linha telefônica. Se eu não tenho uma linha telefônica, eu não preciso pagar eles, pois não? Se eu pago, eu tenho. Se eu não pago, eu não tenho. Se alguém me fornece uma promoção melhor, com preço melhor, com condições melhores, o que eu farei? Adiós, c'est la vie, JT, e vou para a próxima companhia que me oferece algo melhor. Isso é um contrato.
Eu não tenho esse contrato com Deus. Eu não tenho esse contrato com o meu marido. O meu casamento não é um contrato, meu casamento é uma aliança. Por que ele é uma aliança? Porque se me oferecerem coisa melhor, fala, não, muito obrigada. Esse aqui que eu casei, esse aqui que eu vou ficar. Seja tu melhor ou não, é esse aqui. É esse que eu vou ficar, porque os meus votos foram na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, nos magrinhos e nos gordinhos, não é? Esse foi o meu compromisso. Uns assumem o compromisso com os cheios de cabelo, depois fica careca. Os outros, não interessa, vai ter que ficar com esse aí. É uma aliança. Não interessa se me oferecem coisa melhor. O meu compromisso é muito mais alto. Esse é o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus. Por isso que eu falo isso, que isso é importante a gente entender o nosso relacionamento e a natureza do nosso relacionamento com Deus, para que os nossos votos não sejam barganha com Deus. Ah, eu faço, Ele vai me dar. Se eu não faço, Ele não me dá. Eu fiz, Ele não me deu, tchau, eu vou achar outro para mim. Porque o meu relacionamento é um relacionamento de aliança. Os meus votos, presta atenção, não compram Deus. O voto de Ana não... Deus não atendeu a oração de Ana porque Ele queria um menino no templo, gente. O coração de Ana foi totalmente transformado com o voto que ela fez ao Senhor. Os nossos votos fazem nos descobrir a beleza e a grandeza de Deus. Esse é o poder dos nossos votos. Só que hoje em dia a gente tem tanta coisa, tanta oferta, tanta oferta, tanta oferta. Você já tentou assistir um filme? Gente, eu desisto. Para já que eu durmo nos 5 primeiros minutos do filme, esquece, o Fábio já desistiu de assistir filme comigo. Ele fala, não dá. Começou o título do filme, você fala, já dormiu, não assisto mais filme. Mas eu nem tento, por quê? Ou você tem filme na TV, ou você tem filme na Netflix. Ou você tem filme no Prime Video, ou você tem filme, sei lá, se você paga o Google Play ou o Amazon Play, whatever, ou Apple Play, whatever. Aí você fala assim, mas se eu escolher esse, eu não vou ter esse. Se eu pegar esse, eu não tenho aquele. E essa questão da gente se posicionar significa que eu digo sim para uma coisa, mas eu vou dizer não para todas as outras. E às vezes a gente não quer dizer não para todas as outras, porque vai que tem um melhor do outro lado. Vai que tem coisa melhor para mim. E aí eu não me comprometo. E como eu não me comprometo, eu não experimento o que Deus tem verdadeiramente para a minha vida. E aí eu digo que Deus não é suficiente, que Deus não serve, que Deus é bem assim. Ah, tem outras coisas melhores, tem não sei o quê. Mas você nunca se posicionou verdadeiramente. Você nunca conseguiu dizer não para outras coisas que você deveria ter falado não. Se eu digo sim para o Senhor, se eu faço um voto com o Senhor, significa que eu estou dizendo não para várias outras coisas. E essa é uma das questões. Vocês concordam comigo que hoje em dia as pessoas têm tratado o matrimônio como um contrato? Eu não vou assumir a responsabilidade do casamento, porque vai que aparece um melhor. Eu não vou me comprometer com essa pessoa, porque, rapaz, não tenho tanta certeza assim. Eu sei que tem gente melhor lá, então eu vou passando o meu tempo com isso aqui. Assim que eu tiver algo melhor, eu pulo daqui, eu vou para cá. Às vezes é esse o nosso comportamento em relação ao Senhor. E deixa eu vos dizer, enquanto eu estava pensando sobre essa palavra e ministrando, eu lembrei-me que tem gente que tem muito mais compromisso com outras causas do que nós, que sabemos quem Cristo Jesus é e do sacrifício que Ele fez para as nossas vidas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você conhece alguém vegano? Não vegetariano, vegano. Porque eu acho que vegano é mais coisa do que os vegetarianos. Não nada contra um nem contra o outro, por favor. Só estou dizendo que eu acho que os veganos são mais... né? Por quê? Porque a causa deles é, nós não consumimos nada que tenha sido testado em animais, nada que venha fazer com que o animal sofra. Então, o que eu como não provém de nenhum animal, o que eu visto não vem de animal, o que eu consumo como cosmético ou qualquer outra coisa na minha vida, seja shampoo, creme, whatever, não pode ser testado em animal. E essa é a bandeira que eles levantam e eles lutam por isso. Deixa eu te falar, quantos de nós como cristãos levantamos a bandeira de Cristo e falamos não para um monte de coisa assim também? Quantos de nós estamos negociando valores que são eternos com coisas que a gente, nada a ver. Gente, tem muito vegano que é muito mais crente do que a gente. Tem muito vegano que luta pela causa que ele acredita e não consome e não compra do que a gente. Que nós não sejamos assim.
Que a gente consiga se posicionar e fazer votos ao Senhor e cumprir os nossos votos. É muito fácil falar, às vezes é difícil a gente cumprir, não é verdade? Que a gente possa cumprir os votos ao Senhor. E descobrir, gente, as grandezas que Deus tem para cada um de nós. Por vezes, eu li num livro, o rapaz falou assim, que por vezes parece que nós somos aqueles que têm na sua mão, a chave de uma Ferrari. Eu vou dizer Ferrari porque é o único que eu sei que é poderoso, tá? Porque eu também sou péssima para carro. Tem a chave de uma Ferrari na mão, tem autorização para dirigir, sabe dirigir a Ferrari, foi colocado num lugar, num ambiente seguro, que a pessoa fala, vai, pisa o pé aí e vai. Prova esse carro, experimenta todos os cavalos que tem esse motor, acertei, né? Que tem esse motor e prova isso. E sabe o que a gente faz? A gente entra na Ferrari, a gente liga ela, que eu não sei nem como é que liga, se é botãozinho, se vira chave, whatever. A gente liga a Ferrari e sabe quanto que a gente anda? A 40 milhas por hora. A gente tem um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou imaginamos, mas a gente está contente e satisfeito com o natural, porque a gente muitas vezes não quer fazer votos e se posicionar no Senhor. Pensa nisso. Pensa que você tem uma Ferrari na sua mão, porque os votos, eles harmonizam o nosso coração com os vastos poderes que fluem do trono de Deus. Os votos são um meio que possibilitam tirar certas forças que nos motivam, que nos conduzem, que nos dominam, para que o Espírito Santo seja o único a nos guiar na nossa vida. Número 6 fala a respeito do voto de Nazireu. Voto de Nazireu era aquele em que tanto homem quanto mulher podiam fazer. Eles não podiam cortar o cabelo, não podiam cortar a barba, os homens, evidentemente. Não podiam comer nada que viesse da vide, nada que viesse da uva, inclusive o vinho, não podiam, né, se embebedar. E eles não podiam tocar nada morto. O mais conhecido de Nazireu, se eu perguntar para um de vocês aqui, vai ser Sansão, foi um dos mais conhecidos. E olha que interessante, Sansão não foi algo que ele escolheu, mas foi algo que um anjo do Senhor apareceu à sua mãe 2 vezes e falou que aquele menino ia ser especial, que aquele menino ia ser usado pelo Senhor para livrar o povo e que por isso ele era consagrado ao Senhor, ele tinha um propósito no Senhor e ele tinha que viver a vida daquela forma. Apesar do anjo ter aparecido, apesar de não ter sido a escolha dele, Sansão não conseguiu cumprir esse voto. Primeiro ele tocou em algo morto, depois ele se embebedou, depois Dalila, aí, seduzido por uma mulher, cortou os seus cabelos. Na verdade, seduzido, eu acho que por ele mesmo e pelo orgulho que ele tinha do que ele podia fazer, se deixou levar e cortou os cabelos. Imprudente com o voto que tinha se feito à vida dele. E sofreu as consequências. A Bíblia fala que Sansão matou mais em sua morte do que em sua vida. Mas o Novo Testamento traz alguém que nessa manhã eu queria que nós olhássemos e que nos ensina tanto. Ele é um homem espetacular. Ele se chama João Batista. Acompanha comigo o que a Bíblia fala em Mateus capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos, do 1 até o 6 por enquanto. Mas a Bíblia fala que naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. E ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Esse é um pouquinho do relato do que João Batista fazia. João Batista foi alguém, como nós lemos ali no verso 2 ou verso 3, se eu não me engano, alguém que... 3, obrigada, Rebeca, é o próximo. Ali, o profeta já anunciava que viria um homem
que pregaria no deserto, que anunciaria que o Messias estava vindo, ele prepararia o caminho para a chegada do Messias. Esse é João Batista. Isso foi falado antes de João Batista nascer. Quando ele nasceu, o que ele fez? Assumiu a posição dele. Assumiu o propósito da vida dele. Fez votos ao Senhor. E os votos de João Batista nos levam a aprender. Primeira coisa que nós aprendemos: os votos de João Batista nos levam a aprender a caminhar na terra, influenciado pelo céu. Foi isso que João fazia. João Batista pregava tanto no deserto, que nada tem, quanto ele pregava lá na casa do governador da Galileia, que era Herodes. João Batista não dependia de circunstâncias para fazer o que ele tinha para fazer nessa terra. João Batista não era levado pelos momentos, pela conveniência, por aquilo que parecia bom. João Batista pregava onde ele tinha que pregar. Ele falou: eu fui chamado para preparar o caminho, eis que prepara o caminho. Sobre a minha vida há uma profecia, sobre a minha vida há um chamado, e eu vou caminhar nessa terra influenciado por aquilo que Deus fala ao meu respeito e por aquilo que eu fui chamado a fazer. Então ele estava no deserto, ele pregava no deserto. Ele estava lá na casa do governador, ele pregava na casa do governador, como nós vamos ver mais para frente. João nos ensina através dos votos espirituais, a caminhar na terra, influenciados pelo céu. A segunda coisa que João Batista nos ensina: a transformar realidades através de um estilo de vida profético. Transformar realidades através de um estilo de vida profético. Acompanhe o verso 2 e o verso 3. João dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E aí, este é aquele ao qual foi anunciado pelo profeta, essa é a voz dele. Pode passar a seguir, Rebeca, por favor. Ele diz: a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João Batista transformou realidades através de um estilo de vida profético. João Batista não era covarde. João Batista pregava a mensagem que deveria ser pregada. Ele chamava as pessoas, iam até ele no deserto e ele dizia: vocês precisam se arrepender. Não era só vocês precisam conhecer a Deus, porque Deus é bom. Gente, a mensagem é arrependimento. A cruz é arrependimento. João transformou realidades porque ele se posicionou e não teve medo de pregar a verdade. Nós, às vezes, nos acovardamos e não vemos a transformação e achamos que a culpa é de Deus. Nós fazemos a nossa maneira, ao nosso jeito, e queremos que Deus faça o resultado maravilhoso dele. Os votos de João possibilitaram ele transformar realidades. Que votos você precisa fazer para que realidades sejam transformadas na sua vida e na sua casa? Que posição que você precisa tomar? Que convicção que você precisa ter? Aonde que a gente tem que bater o pé e falar: não, aqui vai ser assim, porque isso é o que diz a palavra, não é o que eu quero, é o que diz a palavra de Deus. Realidades são transformadas quando a gente se posiciona. Ou a gente continua se comportando como antes, esperando que Deus faça milagres. Deus opera milagres, claro que opera milagres. Mas nós temos a nossa parcela de responsabilidade também. O voto espiritual nos leva a transformar realidades através de um estilo de vida profético. Terceira coisa que João nos ensina: superar o materialismo e viver uma vida de simplicidade. Gente, que coisa difícil hoje em dia, principalmente porque a sociedade nos diz que nós somos o que nós temos. Então, se temos, somos. Às vezes, viver na simplicidade declara para o mundo que nós não somos grande coisa. Mas para Deus, declara que nós somos grandes homens e mulheres. Declara que a nossa fonte, que o nosso sustento, que o nosso foco, que o que nós precisamos é o Senhor. Olha o que fala a respeito de João. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestres.
Queridos, tem gente que tem que fazer voto para deixar de comprar por uns 3 meses. Tem gente que tem que abrir o guarda-fato de casa e falar, por que eu tenho tanto? E ainda tem uns cara de pau que ainda fala assim, não tenho nada para vestir. Quando o guarda-fato está botando roupa para fora. Tem gente que olha, vou exagerar, bem exagerado agora, mas vou exagerar. Tem gente que tem calçado para usar 3 meses sem repetir, uma vez num dia. A gente tem que aprender a viver uma vida de simplicidade. Às vezes a gente vai ter que fazer votos para isso. Vai nos custar? Claro que vai, porque geralmente quando a gente tem um excesso na nossa vida, a gente está compensando com uma falta de um outro lado. Geralmente quando a gente compra muito, a gente está associando quem somos com aquilo que vestimos, aquilo que temos. Então nós temos que descobrir, é o que vai vir a seguir, que vai falar sobre a nossa identidade. Excessos da nossa vida, geralmente, estão associados com algo que precisa ser curado e tratado pelo Senhor. E se você não posicionar e não escolher fazer seus votos, talvez você nunca vai ser tratado. É uma vida de simplicidade. A quarta coisa que nós aprendemos com João. O João Batista, os votos espirituais nos levam a desenvolver uma identidade espiritual. E eu gosto muito desses 2 versículos que falam a respeito de João. Pode passar, Rebeca, por favor. João, aí está 11, mas não é Mateus 3:11. Vai dizer assim, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha o que João fala, João 3:28-30 declara, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou Cristo. João falou, eu não sou Cristo, mas eu sou aquele que foi enviado adiante dele. É necessário que eu cresça e que ele diminua. João sabia quem ele era. Tanto é que assim que Cristo apareceu, que Cristo surgiu, o que João falou, não sou eu, não, é ele. Ó, pode ir, é ele. João apontava para Cristo e dizia, é Cristo, não sou eu. Os seus discípulos, João, mas está todo mundo indo para ele. Mas é para ir para ele mesmo, não é para ficar comigo, é para ir para ele, não sou eu, é ele. João falou, vocês são testemunhas. Eu falei, eu não sou Cristo, eu sei quem eu sou, eu sei para que Deus me chamou. Eu não preciso que as pessoas fiquem em mim, porque eu sou só a luz que ilumina aquele lá, ó, que é Cristo. Eu sou o caminho que vai levar eles lá para Cristo. Eu sou um facilitador deles chegarem em Cristo, não em mim. O que eu posso fazer? Eu prego arrependimento e batizo vocês com água. Agora, fogo vem dos céus e é por ele dado, não por mim. Quando fazemos votos ao Senhor, nós descobrimos quem nós somos em Cristo Jesus. Enquanto nós não nos posicionarmos, enquanto não fizermos votos, enquanto não tivermos compromisso sério com o Senhor e responsabilidade, nós vamos ficar zanzando, achando que daí nós temos problema, né, com a nossa autoestima, nós temos problema quando as pessoas não querem estar perto. Nós temos problema, porque nós achamos que somos nós alguma coisa. Não sabemos quem somos em Cristo Jesus. Os votos espirituais nos levam a desenvolver uma identidade espiritual. Quinto, os votos espirituais nos levam a construir um legado de valores. Legado é aquilo que a gente deixa. É o que já parou para pensar? O que vão falar de você quando você morrer? Porque, desculpa aí, você não sabia essa notícia, você vai morrer um dia. Não sei quando, mas vai morrer. Essa é a certeza que a gente tem. Eu tenho 3. Tenho certeza que Cristo me ama e que morreu por mim, que eu tenho que pagar imposto para esse governo de Jersey, e tenho certeza que um dia eu vou morrer. Quando? Não sei, mas vou morrer. Você já parou para pensar o que vão falar de você depois que você partir? Qual é o legado que você tem deixado? Será que vão dar graças a Deus se foi? Acabaram as confusões? Acabou os problemas? Será que vai ter muita gente no seu velório porque você foi alguém influente, alguém que era agradável de estar perto, alguém que se posicionou e fala, nossa, aquela pessoa lá, ó, quando eu pensava em Deus, quando eu pensava em Cristo, era nela que eu pensava.
Ou será que não vai ter ninguém, porque ninguém suporta estar perto de você? Que legado você tem deixado? Às vezes a gente está tão preocupado em deixar um legado material, ou meus filhos, não vou deixar uma casa para o meu filho, não vou deixar uma conta, um dinheiro, né, ali, um pezinho de meia, mas o que você tem deixado de legado espiritual para os seus descendentes? Será que quando os meus filhos pensarem, depois que eu partir, em mim, vão lembrar da minha fé? Vão lembrar dos votos que fiz ao Senhor, dos meus posicionamentos, vão lembrar daquilo que eu escolhi e daquilo que eu era firme, dos meus valores, e saber, na casa da minha mãe isso não acontecia, na casa do meu pai não podia nem pensar isso de jeito nenhum. Ou será que eles vão lembrar que eu saltava de pensamento em pensamento, de igreja em igreja, de Deus em Deus, que eu era instável na minha fé? Que legado nós temos deixado? Olha o que Jesus falou a respeito de João Batista. Versículo 11 de Mateus 11. Eu digo a vocês, palavras de Jesus, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Que legado você tem deixado? Da inconstância, da instabilidade. Qual é o legado que você tem deixado para os seus filhos? E se você não sabe, é bom fazer votos ao Senhor. É bom escolher a boa parte. É bom se posicionar. É bom descobrir a beleza que é de nós estarmos firmes, firmados na rocha que é Cristo Jesus. E a sexta coisa que aprendemos com João Batista: perseverar no momento da adversidade. João, como eu falei, era constante na sua crença e na sua pregação. João pregava no deserto e João não se acovardava diante das autoridades. O governador da Galileia, que era Herodes naquele momento, estava tendo um caso com a sua cunhada. João chegava e falava: ei, é errado o que você está fazendo. Não está certo isso. Diz que Herodes gostava muito de ouvir João. Quem não gostava era Herodias, né, que era a mulher que estava com ele, ela que não achava muita piada em João. E no primeiro momento, na primeira oportunidade que ela teve, cheia de vingança, embriagada por vingança, ela pediu a cabeça de João Batista. João, quando preso, não revidou. João, quando preso, não mudou. João, quando preso, não titubeou, não falou: ai, deixa esse Cristo para lá, deixa isso aí para lá, deixa eu proteger a minha vida. João perseverou na adversidade por causa dos seus votos e daquilo que era importante na vida dele. O versículo diz assim, Marcos 6 declara: pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. E essa é a conversa. A filha de Herodias chegou para ela e falou: mãe, o rei falou, o Herodes disse que eu posso pedir o que eu quiser. Mãe, o que eu peço? Devia ser uma menina. Falou: mãe, o que eu peço para ele? Ela disse à sua mãe: que pedirei? E Herodias, na hora, falou: a cabeça do João Batista. Imediatamente a jovem apressou-se a apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. E assim foi, e assim João morreu. Ele perseverou até o fim. João não mudou o seu comportamento, a sua atitude, porque não era conveniente seguir a Cristo naquele momento. João não mudou o que pregava, porque ele sofria e ele podia ser preso. João era constante na sua fé e nos seus votos e no seu compromisso com o Senhor. Perseverança. Perseverança. E há uma frase do A.W. Tozer que ele diz assim: o meu conselho nessa questão é que, se você está realmente preocupado com o seu avanço espiritual, ou seja, a obtenção de novo poder, da nova vida, uma nova alegria, um novo reavivamento pessoal dentro do seu coração, será bom fazer votos e empenhar-se por cumpri-los. Se você está preocupado com isso, faça votos e empenhe-se por cumpri-los. Os votos podem ter uma durabilidade de uma vida, os votos podem ser por alguns momentos, por alguns meses, por alguns anos. Mas é certo que os votos têm o poder
de aumentar o nosso compromisso e de nos fazer viver uma vida sobrenaturalmente abundante. Esse mesmo autor, A.W. Tozer, ele tem 5 votos que ele diz que todo cristão deveria fazer. E são votos duros, já digo a vocês. Ele fala que a primeira coisa, a gente deve tratar seriamente o pecado em nossa vida. E quando ele fala sobre isso, sabe o que ele diz? Que a gente tem que chamar pecado pelo nome. Nome, pecado tem nome. E o que eu quero dizer com isso? Quando você vai no GP, quando você vai no médico, aí você chega lá e você fala assim, doutor, estou com dor. Ele vai falar, a primeira coisa que ele vai perguntar para você é, aonde? Aonde é a sua dor? Ah, dói tudo. Dói tudo aonde? Você assiste que dói, deve ser gripe. Não, não é gripe. É aonde? Ele quer que você defina onde é a sua dor, porque senão ele não consegue te tratar, gente. É na cabeça. Aí ele vai falar assim, é à frente, é do lado, é atrás, é constante, vem e para. Quando você assiste TV, ele faz milhões de perguntas para ele chegar na raiz do problema. A gente, quando vai orar, a gente fala, Senhor, perdoa os meus pecados. E eu, brincando, acho que Deus falava assim, qual é o teu pecado, criatura? Meu filho, qual é o teu pecado? A gente tem que ser honesto. Estou com raiva. Você está com raiva do quê e por quê? Ah, eu estou com raiva porque me ofenderam. E como me ofenderam, eu estou me sentindo menosprezado. Eu estou me sentindo para baixo. Eu não tenho uma autoestima boa. Eu queria me sentir melhor. Você está com raiva do quê e por quê? Porque eu queria que isso acontecesse. Porque eu estou com inveja porque aconteceu com fulano e não aconteceu comigo. Ah, eu não acho certo o que aconteceu. Por que você não acha certo? Porque não aconteceu com você? Pecado tem nome, gente. Pecado tem nome, a gente tem que ser honesto. Senhor, eu amo a mim mesmo, eu amo mais a mim do que ao Senhor. Senhor, eu sou uma pessoa extremamente invejosa. Eu não quero que os outros tenham, eu quero eu ter. Senhor, eu tenho um problema de autoestima. Eu acho que todo mundo é melhor do que eu. Senhor, eu tenho um problema de orgulho. Eu acho que eu sou melhor do que todo mundo. Chame o seu pecado pelo nome e você será curado. Enquanto a gente ficar na vago, perdoa o meu pecado, não tem transformação, gente. Vai lá para o seu médico e fica assim, dói. Senta lá na cadeira do GP e fica falando, dói, 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 para ver o que ele vai fazer. Não vai fazer muito. Não vai ser efetiva na sua vida. Segunda coisa que ele fala é, não seja possuído por nada. Isso não quer dizer que a gente não possa ter as coisas. Tenha a sua casa, tenha seu carro, tenha as suas roupas, tenha as coisas, mas sabe que essas coisas não têm em você. O problema é quando as coisas têm a gente. E quando as coisas têm a gente, quando a gente é governado por elas. Quando eu tenho que trabalhar não sei quantas mais horas, porque eu comprei uma coisa que eu nem precisava, mas eu queria ter, daí eu comprei, então eu tenho que trabalhar muito mais, aí eu desgasto mais a minha vida, porque eu queria ter aquilo. A coisa me tem e não eu tenho a coisa. Outra coisa que ele fala, nunca se defenda, e isso é difícil pra caramba, viu? Porque a gente tem uma tendência de querer se defender das coisas, eu sei que é difícil. Mas eu lembro de Jesus, quando acusaram ele, o que ele fez? Nada. Se a gente entender que é Deus que nos defende. Outro voto que a A.W. Tozer nos ensina a fazer é nunca passe algo adiante que prejudique alguém. Ele fala, num livrinho pequenininho que ele tem a respeito disso, ele fala assim, se você tem alguma coisa contra alguém, você pega um papelzinho, escreve lá, aí você vai lá no seu jardim, num cântaro, num vaso, não seja o que você tem, na terra, você faz um buraco, põe o papel, enterra o papel e dane, está resolvido. Mas não passe para frente algo que vai prejudicar alguém. Se precisar queimar, você queima o papel num lugar seguro, por favor. E o último, ele fala, nunca aceite qualquer glória para si. Nunca aceite qualquer glória para si. Ele falou que é muito natural que as pessoas esperem que talvez o seu serviço cristão lhes dê uma oportunidade de demonstrar os seus talentos. É normal a gente querer isso. Ele falou, mas às vezes verdadeiramente o que a gente quer é servir o Senhor e também que os demais vejam e reconheçam que a gente está servindo ao Senhor. Aí a gente está querendo 1% de glória para a gente. E ele está falando, não queira nem 1% de glória para você. Tudo é dele, tudo vem dele e tudo é para ele. Amém? Quando fizer um voto ao Senhor, saiba que você vai aumentar o seu compromisso com Deus.
Os nossos votos espirituais têm o poder de nos manter centralizados em Jesus. Tem o poder de dizer que nosso eu diminui e que o Senhor cresça. Tem o poder de assumir, de nos mostrar o compromisso que nós temos com o Senhor.